Bom dia, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, que esta paz reine em vossos corações hoje e para todos sempre. Hoje estamos aqui, mais uma vez, uma palavra do Senhor para trazer para nós aqui nesta manhã. Vamos ver o que o Senhor preparou, especialmente para cada um de nós. Leiamos, abrimos a palavra no livro de 2 Samuel, capítulo 11, versículo 2, a partir do versículo 2. 2 Samuel, capítulo 11, que diz assim: E aconteceu que numa tarde Davi se levantou do seu leito e andava passeando no terraço da casa real, quando viu do terraço uma mulher que se estava lavando, e era esta mulher muito formosa à vista. E mandou Davi indagar quem era aquela mulher, e disseram: Porventura não é esta Batseba, mulher de Eliã, filha de Eliã, mulher de Urias, o heteu? Então enviou Davi mensageiros e mandou trazê-la. Ela veio e ele se deitou com ela, pois já estava purificada da sua imundícia. Então voltou ela para a sua casa. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. Vamos ler também em Gênesis, capítulo 39. Gênesis 39, a partir do versículo 7, que diz: E aconteceu depois destas coisas, que a mulher do seu senhor pôs os seus olhos em José e disse: Deita-te comigo. Porém, ele recusou e disse à mulher do seu senhor: Eis que o meu senhor não sabe do que há em casa comigo, e entregou em minha mão tudo o que tem. Ninguém há maior do que eu nesta casa, e nenhuma coisa me vedou, senão a ti, porquanto tu és sua mulher. Como, pois, faria eu tamanha maldade e pecaria contra Deus? E aconteceu que, falando ela cada dia a José, e não lhe dando ele ouvidos, para deitar-se com ela e estar com ela, sucedeu num certo dia que ele veio à casa para fazer seu serviço, e nenhum dos da casa estava ali. E ela lhe pegou pelas suas vestes, dizendo: Deita-te comigo. E ele deixou as suas vestes na mão dela e fugiu para fora. Louvado seja Deus. Que nosso Deus seja engrandecido hoje e para todo sempre. Glória a Deus. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos aqui diante da palavra do Senhor, onde a gente pôde ler duas histórias diferentes. A gente pôde ler a história de dois homens que teve histórias marcantes, né? Duas histórias aqui muito marcantes, muito conhecidas, mas que tomaram rumos diferentes. Posso dizer que até parecidas, né? Mas que o desvendar, o final da história tomou um rumo totalmente diferente. Davi e José. E eu pergunto para você nesta manhã: quem é você diante da tentação? Davi ou José? Como você tem se comportado diante da tentação? Como nós temos nos comportado? O que a gente tem feito quando a tentação tem vindo até nós?
Será que nós temos nos comportado como Davi ou como José? Esta pergunta é uma pergunta muito profunda, mas que aconteceu com 2 homens de Deus. Glória a Deus. Davi, um homem segundo o coração de Deus, um homem que viveu muitas das maravilhas de Deus, um homem que tinha muitas coisas, muitos bens, tinha prosperado, tinha todo tipo de bênção Davi tinha. Davi tinha muitas mulheres, Davi tinha tudo o que queria, né? Davi tinha. E de repente, Davi, ele se viu nessa situação. Enquanto os soldados, enquanto estavam em guerra, enquanto estavam guerreando, lutando, batalhando em prol dos bens, né? Em prol do bem daquela nação, daquele reino, Davi estava em casa. Por qual razão? Não sabemos, mas ele estava em casa e em um dado momento, Davi, passeando, como diz aqui a palavra, pelo terraço da sua casa, Davi, ele foi confrontado por uma visão que muito lhe chamou a atenção. Ele foi confrontado por uma visão que muito agradou os seus olhos. E em vez de Davi desviar-se daquela visão, em vez dele desviar-se daquele pensamento, em vez dele fugir daquela situação, ele quis viver aquela situação. Ele desejou aquela mulher casada, o qual o marido estava na guerra, lutando em prol daquele reino, deixou sua esposa, estava ali, Betseba se lavando, tomando aquele banho. A palavra diz que era uma mulher muito bonita, né? E Davi, os olhos viram, né? E deixou que chegasse ao coração, à mente, né? E ele não hesitou em pedir, em ordenar, melhor dizendo, que pegassem, que os soldados fossem lá, que os seus subordinados fossem e trouxessem aquela mulher para estar com ele. E Davi ali cometeu um gravíssimo pecado, o pecado do adultério. E é muito sério, meus irmãos, muito sério mesmo, né, o que Davi fez ali. Tão sério que a gente vai ver no decorrer da história, no decorrer da palavra de Deus, a gente vai ver as consequências gravíssimas que teve por conta desse adultério. Por conta de Davi não ter controlado os seus impulsos, as suas emoções. Davi poderia ter fugido, Davi poderia ter ido para um lugar, ter orado, ter vigiado mais e tirado o seu pensamento daquela situação, mas não, ele agiu por impulso. Ele viu, ele estava diante da situação, ele podia, ele era o rei. O que ele falasse, o que ele ordenasse, o que ele dissesse estava dito e todos tinham que fazer o que ele queria. Então ele abusou dessa situação para satisfazer os seus desejos carnais. Ele poderia ter fugido, mas não fugiu. Ele poderia ter se livrado de todas as coisas que ele teve que viver posteriormente por causa desse pecado gravíssimo que cometeu. Mas ele não hesitou em cometer aquele adultério. Deus amado, santo e fiel. Então, meus queridos irmãos, eu digo aqui para vocês, eu digo aqui para cada um de nós não podemos travar uma queda de braço com o nosso inimigo. Muitas das vezes a gente está diante de uma situação
E a gente vai deixando acontecer. Sabe aquela mensagem que você responde, que alguém lhe manda e você vai alimentando? Sabe aquela carona que você poderia não ter dado, mas você deu? Sabe aquela conversa, você vai alimentando uma conversa nas redes sociais ou fora dela, aquele olhar que você poderia ter tirado e você não tirou, você alimentou. Isso se chama travar uma queda de braço com o nosso inimigo. Numa queda de braço, nós sabemos que alguém vai ganhar e alguém vai perder. Sempre vai ter um vencedor numa queda de braço. Então, por que nós vamos apostar nisso? Por que nós vamos alimentar uma situação parecida com essa? Precisamos ser vigilantes. Precisamos estar atentos a tudo. Preste atenção onde você vai. Sabe aquele lugar onde você não poderia ter ido de jeito nenhum, mas você diz, não tem nenhum problema. Eu vou, mas eu não vou me envolver. Eu não vou fazer, eu não vou me envolver. Sabe aquela amizade que você poderia não estar ali com ela? Não digo para você não ter amizade no sentido de você falar do amor de Deus, de você estar falando coisas, estar vivendo coisas que realmente edifiquem a sua alma, o seu espírito. Coisas que levam ao céu, coisas que falam do alto. Não se sentar na mesa dos escarnecedores. Sabe aquela conversa que você poderia não ficar ali envolvido naquela conversa e você persiste em ficar? Você quer ficar, você começa de início, talvez você ri da situação, mas eu não falo nada. Depois, quando pensa, você já está falando, você já está conversando. E quando você se depara, você já vai estar fazendo. E o abismo vai chamando o outro. Meu irmão, minha irmã, o nosso inimigo, o inimigo das nossas almas, a palavra diz que ele é astuto, ele é sagaz. Ele veio para matar, roubar e destruir. Por que nós vamos estar alimentando algo do qual sabemos que não vai nos edificar em nada e talvez nos leve à condenação eterna? Então, nisso que Davi não pensou naquele momento. Ele queria. Estava bom, estava maravilhoso. Aquilo ali lhe encheu os olhos. Imagino quantas coisas não passou na cabeça daquele homem. Os momentos que ele iria viver. O momento está com aquela mulher que ele tanto desejou, a mulher tão formosa, tão linda, Então, ali imagine aqueles pensamentos. E ele alimentou e ele foi. E ele foi vencido. Por isso que eu digo, não travemos queda de braço com o nosso inimigo, porque alguém vai ganhar e alguém vai perder. E muitas das vezes seremos nós os perdedores, Então, fique atento, fiquemos atentos. Não brinque com o perigo. Nunca brinque com o perigo. Não se aproxime. Percebeu que é algo perigoso? Eu vou sempre dizer, o Espírito Santo de Deus não deixa a gente cair em uma situação sem que ele nos avise antes. Melhor dizendo, a gente não cai em uma situação sem que o Espírito Santo nos avise. Sempre a gente é avisado do que aquilo não está certo. Mas o nosso desejo, a nossa vontade de viver aquilo, a nossa insistência de estar diante daquilo, a nosso querer, muitas vezes fala mais alto. Deus está nos avisando, Deus está nos alertando, não está certo. Não faça, não vá, é perigoso, não é para você. Saia, se livre, Mas a gente quer estar lá. Então eu digo para você, nunca se considere o autossuficiente. Às vezes a pessoa diz, não, eu vou, mas eu consigo me autodominar. Eu sei o que eu faço, eu sei a quem eu sigo. Eu estou lá, mas eu vou alimentar essa conversa, eu vou responder essas mensagens,
eu vou estar dando uma carona aqui, né? Às vezes o outro lado, ele está até tentando, ele está dizendo alguma coisa que a pessoa está percebendo que tem uma segunda intenção. Não foi o caso de Davi. A mulher estava lá, ela não tinha nenhuma intenção, ela não estava vendo Davi. Ele foi e atentou. Ele foi, ele viu. Ela não fez com a intenção de fazer com que ele pecasse. Em nenhum momento ela estava ali para fazer com que o rei, para chamar a atenção do rei. Ele simplesmente foi e viu. Mas muitas vezes nós vamos atrás do erro. Muitas vezes nós é que procuramos. Muitas vezes a situação está lá e a gente vai atrás, a gente corre atrás, a gente vai buscar, a gente vai por conta própria, né? Muitas vezes o erro nem vem até a gente, muitas vezes é nós que corremos atrás, né? E assim, independentemente de como veio até você, se a tentação veio, se alguém lhe procurou, se alguém tentou lhe induzir, se o mal chegou aos seus olhos vindo propositalmente a você, ou se você o viu por acaso, não importa. Faça igual José, fuja, corra, porque quem foge é vencedor. A palavra diz que quem foge é vencedor. Glória a Deus, aleluia. Está aqui na história de José, quem foge é vencedor. José venceu porque ele fugiu do mal, ele fugiu do pecado, ele correu, ele não esperou, ele não travou queda de braço, ele não foi ver, ele não foi ali levando em situação, dando falsa de esperança, dizendo, fazendo o corpo mole com aquela mulher, não. Ele não fez nada disso. Ele foi áspero, ele foi ao ponto certo. Ele disse não. Ela dizia, deita-te comigo, e ele dizia não, né? Ele queria servir ao único Deus, como sempre serviu. Ele não queria decepcionar o grande Deus, como ele sempre fez. José, ele passou por tentação, ele passou por provações. Antes de tentações, José ele foi provado de todas as formas. A provação é algo inevitável, ele tinha que passar por aquela provação. Quando ele foi vendido pelos próprios irmãos, ele estava ali diante de uma provação e Deus aprovando, porque José nunca, em nenhum momento, ele se desviou do seu Deus. Em nenhum momento ele murmurou contra seu Deus. Em nenhum momento ele se afastou da presença de Deus. Então José, ele passou por inúmeras provações na vida. E uma delas forte foi essa: vendido pelos próprios irmãos, feito escravo, vivendo uma vida de escravidão, mas mesmo assim, longe do seu pai, longe da sua terra, longe de tudo que ele sempre amou, longe da vida que ele sempre pensou que ia ter. José estava ali em terra diferente, vivendo vida diferente, sem liberdade, mas José nunca afastou-se do seu Deus. Então José, ele tinha provação e eram muitas. E ali estava José naquele momento na casa de Potifar. Alguém que lhe deu um voto de confiança, mas ele não deixava de ser escravo. Mas porque ele tinha aquele senhor. Ele era submisso àquele senhor. Embora tinha uma vida boa, melhor do que antes, bem tratada, mas não era a mesma coisa. José estava ali em um estado de submissão, mas José estava firme, perseverante, crente no Deus único, no Deus verdadeiro. Ele não esqueceu as suas raízes. Ele não esqueceu tudo que foi lhe ensinado na sua infância. José estava lá, firme e forte na presença de Deus. E agora, de repente, José se depara com uma situação dessa. Olha só, a palavra diz aqui, no versículo anterior ao que foi lido, que José era bonito de porte e de aparência. Pensa no homem bonito, porte e aparência. Porque às vezes a gente vê alguém com uma aparência bonita, né, um rosto bonito, mas tem um porte não muito, né? Ou vejo que tem uma pessoa muito, aquele porte alto, bonito, grande, aquele porte que atrai, né? Fisicamente aqui para o homem. Mas não tem uma aparência muito bonita. E a palavra diz que José era bonito de porte e de aparência.
E José estava ali na casa daquela mulher que não temia o Deus único, não servia ao Deus verdadeiro, mulher adúltera, mulher que fazia o erro, porque ela estava lá induzindo José. E ela se agradou daquele homem, ela se agradou daquele rapaz, daquele homem forte, bonito, e ela queria para ela. Ela queria, ela estava lá, meus irmãos, quase que na situação de Davi, porque ela era a senhora daquele homem e de uma certa forma ela podia mandar. Então ele estava ali como subordinado a ela, convivendo todos os dias, enquanto que o seu senhor saía para trabalhar, para cuidar dos afazeres, ele estava ali. A palavra diz que era tudo entregue nas mãos dele. O Senhor não sabia nem praticamente o que tinha ali na mão dele, o que ele estava fazendo, não. Mas uma coisa era certa, algo ele não podia mexer, que era na esposa de Potifar. Ele não podia mexer. E a tentação veio sobre ele. Isso é tentação, viu? Queiram entender, José, ele teve as provações, mas isso era tentação. Era algo que ele podia dizer não. Meus irmãos, quero que vocês entendam, a gente é provado, com a permissão de Deus, nós somos provados. Mas Deus não vai colocar nada nas nossas mãos para que a gente venha se desviar. Tudo que é provação é algo que a gente pode permanecer na presença de Deus. E José estava lá, agora diante de uma tentação, algo que ele podia se livrar, como se livrou. E aquela mulher vinha até José, veio mais de uma vez até José, ela vinha todos os dias, ela não desistia, ela queria aquele homem. Era um desejo ardente. Era um desejo provocador, era algo que a provocava, era algo que queimava aquela mulher com certeza. Ela queria aquele homem para ela, ela queria se deitar com ele, ela queria tê-lo para ela. Mas José estava firme e forte, servindo ao seu Senhor. Louvado seja Deus. Meus irmãos, isso é forte, isso é profundo, isso é maravilhoso. A gente saber a quem a gente serve, a gente saber que nada nesse mundo compensa o grande amor que Jesus tem por cada um de nós. Nada nesse mundo compensa e vale a pena a gente desprezar, a gente virar as costas para um Deus tão lindo, tão maravilhoso, que é digno da nossa confiança, que é digno da que a gente venha matar os nossos desejos, que a gente venha matar, que a gente venha mortificar a nossa carne e dizer não, saia correndo. Meu irmão, saia correndo, não é feio. Você vai ser chamado de fraco, você vai ser chamado de perdedor, você vai ser chamado de um monte de coisa, mas você vai ser recompensado, você vai ser alguém que vai ser como vencedor aos olhos de Deus. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus, você vai ser vencedor para Deus e você não vai escandalizar a obra de Deus, você não vai envergonhar a obra de Deus, os irmãos não vão ser escandalizados por sua causa. Louvado seja Deus, e Deus se agrada desse tipo de comportamento, glória a Deus, aleluia. E assim, falando de Davi, o pecado de Davi, como já tinha falado, ele teve várias consequências, né? Meus irmãos, o nosso erro, o nosso pecado, o que fazemos ou o que deixamos de fazer, vai atingir outras pessoas. Vai atingir pessoas próximas, assim também como pessoas distantes, às vezes, de nós. Mas sempre vai atingir alguém, a nossa família, os nossos parentes, a nossa casa, tudo pode ser atingido por conta do nosso pecado. O erro sempre vai respingar, sempre vai refletir, sempre vai levar consequências para além de nós.
sempre vai atingir outras pessoas. Louvado seja Deus. E o erro de Davi teve muitas consequências, né? A primeira consequência do erro de Davi, que foi logo depois do pecado do adultério, uma história bem longa, bem ampla, que não tem muito como a gente detalhar muito, mas vamos falar o básico, né? A primeira consequência desse pecado de Davi foi a morte do filho que ele gerou no adultério. A história fala que aquele momento que ele esteve com aquela mulher, que tinha passado ali aquele período de imundícia, né? Período fértil, por sinal, né? Sabemos, né? E aquela mulher engravidou. Deus permitiu que ela engravidasse, porque assim, Deus, ele não nos proíbe de nada. E a gente tem que viver as consequências dos nossos erros. E ali foi uma consequência, aquela mulher engravidou e Davi, para que não fosse Davi, ele, quando soube o que ele fez, ele cometeu um outro erro, um segundo erro. Mandou matar o marido da mulher com quem ele adulterou. Ou seja, um pecado, ele tentando esconder o pecado, ele foi um abismo chamando o outro. Então, ele estava ali diante de dois pecados gravíssimos, que era o adultério e o suicídio. Quer dizer, o homicídio. Até me perdi aqui. Ele estava lá, ele mandou matar aquele homem, né? Mandou matar, suicidar aquele homem. Então, ele estava ali diante de dois pecados graves. E aí, a primeira consequência foi que Deus não permitiu que aquela criança vivesse. Foi o primeiro pecado, foi a primeira consequência. Deus não permitiu que aquela criança vivesse. E daí foram várias outras consequências por conta dessa situação de pecado de Davi. O próprio irmão, o filho de Davi, estuprou a própria irmã, filha de Davi, né? Então, o pecado, tudo por consequência, né? Posteriormente, o irmão mata o outro, filho de Davi também, né? Por conta de toda essa queixa do irmão ter estuprado a outra. Se os irmãos lerem com atenção, vão entender melhor essa história do pecado de Davi. Então, Davi, ele teve uma sequência de coisas que ele colheu por conta desse pecado gravíssimo. Algo que ele poderia ter evitado. Ele poderia ter vigiado, né? Louvado seja Deus. Então, guerras. Né? A palavra de Deus diz em 2 Samuel 12, 10. 2 Samuel 12, 10 diz assim: por isso a espada nunca se afastará de sua família, pois você me desprezou e tomou a mulher de Urias, o hitita, para ser sua mulher. Olha só, coisa forte. Guerras, meus irmãos. Sabe que é viver em guerras. E a gente sabe, se a gente for ver minuciosamente, ler com detalhe tudo que Davi teve que enfrentar, as batalhas, as guerras, tudo, os conflitos dentro da casa dele, os conflitos que ele viveu na alma por conta de tudo que a família dele teve que passar, por tudo que ele teve que passar. Foi um desastre familiar. A história de Davi foi um desastre familiar. Ele teve muitas coisas para se arrepender. Davi, ele se arrependeu logo que a ficha caiu, logo que ele percebeu, logo que veio, que Deus alertou sobre o que ele tinha feito, que Deus chamou a atenção. Foi preciso Deus chamar a atenção de Davi.
Foi preciso Deus mandar alguém na casa de Davi, mandar o profeta na casa de Davi, para que Davi viesse cair na real, para que Davi viesse entender o tamanho da gravidade do pecado que ele tinha cometido. Ele tinha feito aquilo ali e ele estava tentando camuflar. Ele até sabia que tinha feito algo de errado, mas ele estava ali tentando esconder o pecado, tentando fazer com que talvez Deus não viesse perceber a gravidade. Ele estava tentando mentir para ele mesmo e talvez para outros do que tinha acontecido. Ele estava tentando camuflar aquela situação. Ele não tinha noção, ou pelo menos não queria ter noção da gravidade do que ele tinha feito. Mas aí Deus que é justo, é fiel, ele mandou, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. E Deus sabia que quando viesse alertar Davi, quando ele viesse para falar para Davi o tamanho do pecado que ele tinha cometido, ele sabia que Davi ia ter um coração quebrantado novamente, porque Davi ele tinha um coração quebrantado. Era aquele homem que ele errava e ele reconhecia que ele tinha errado. Ele não era o homem de sair colocando culpa em A ou em B. Ele errava e ele admitia. Ele se jogava aos pés do Senhor, pedia perdão, reconhecia o quão errado ele tinha sido, que o pecado, que o erro tinha sido culpa dele. E Deus sabia disso. Por isso, Deus ele não permitiu, ele não quis deixar com que esse pecado ficasse camuflado e nem que Davi não tivesse essa oportunidade de reconhecer o seu erro. E assim conosco. Deus, ele é misericordioso o tempo todo conosco. Ele está sempre nos alertando. Quando erramos, o Senhor faz com que o Espírito Santo de Deus venha até nós através de alguma forma, fazer com que a gente venha reconhecer o nosso erro, com que a gente venha reconhecer e venha nos quebrantar, pedir perdão a Deus, para que o Senhor venha nos perdoar. Deus está fazendo isso o tempo todo, comigo e com você. Não foi só com Davi que Deus agiu com misericórdia, não. Deus, ele é misericordioso e ele está agindo com a sua misericórdia. Ele desce com sua misericórdia todos os dias na nossa vida para que a gente venha ter o arrependimento. E ali estava Davi, sendo lembrado, sendo feito uma análise, uma autoanálise foi feita para que ele chegasse à conclusão do tamanho do erro que ele tinha cometido. E ali estava ele agora arrependido, um homem arrependido do que tinha feito. Mas, como eu falo aqui para os irmãos, Deus, ele é misericordioso, louvado seja Deus por isso, pela sua grande misericórdia que se renova em todos os dias em nossas vidas. Mas Deus também é justo. Ele é um Deus de justiça. E ele perdoou Davi, perdoou, mas Davi agora vai viver as consequências do seu erro. Meu irmão, minha irmã, pense. Deus pode, e se você se arrepender, ele lhe perdoa. Mas pense não só em você, pense nos seus familiares, pense em todos que estão ao seu redor. Pense no que você pode viver, do que você vai viver por consequência do seu erro. O que a gente pode viver por consequência do nosso erro. Então, a gente, antes de tomar qualquer atitude, antes de a gente desejar fazer o mal, vamos ser vigilantes. Porque o nosso erro pode atingir qualquer um dos nossos. Então, Deus, com a sua justiça, permitiu que toda essa tempestade, toda essa aflição de alma que Davi viveu, todo esse conflito familiar, olha só, ser estuprada em todo tempo é tempo difícil, gente, mas em tempos antigos era uma situação bem mais complicada para uma moça, né, viver por isso, às vezes nunca mais poderia se casar, constituir família. E aí tudo isso a filha de Davi teve que viver. Consequência do erro de Davi. Consequência, a espada nunca saiu da sua casa
Foi uma guerra travada na vida daquele homem. Foi uma guerra travada, um irmão matar o outro e aí por diante. Foram muitos erros, foram muitas consequências que Davi teve que viver e relembrar a cada dia porque estava vivendo aquele ali. Ele conviveu com culpas, com certeza. Homem arrependido, um homem perdoado, constituiu uma bela família com a mulher, com Betseba constituiu, gerou um grande homem, né, tiveram, né, o rei Salomão, teve história linda, ele viveu o extraordinário, ele viveu coisas lindas, mas teve que conviver com a consequência do seu pecado. E José, como que foi que aconteceu com José? José, ele fugiu daquele pecado e, mais uma vez, José foi provado. José viveu, José sofreu porque disse não, porque José fugiu. José foi condenado, José foi acusado. Porque, infelizmente, ao fugir, ele deixou a sua roupa, deixou a prova, uma prova de algo que ele não tinha feito, mas era a prova de que algo que ele esteve ali. E aquela mulher de má fé o acusou e ali o condenou. E ele foi condenado e sofreu algo que ele não tinha feito, mas Deus o honrou. Chegou o momento em que Deus tirou José daquela prisão. E a honra de Deus na vida de José foi muito grande. José foi honrado, porque não deixou se envaidecer. José sabia que ele era um homem bonito. Ele sabia, com certeza os elogios que aquela mulher faziam eram grandes, mas ele não deixou a vaidade tomar conta do coração dele. Meus irmãos, a vaidade às vezes pode nos matar. Alguém começa a nos dar um elogio, às vezes você não tem recebido um elogio, às vezes você faz e não está sendo reconhecido, e de repente o inimigo lança um elogio. E aí, a gente pode se envaidecer com aquilo, começa a gostar, achar bonito, começa a dar crédito. E foi isso que José não fez, ele não deixou se envaidecer. E a gente sabe que José, ele reinou ali, ele foi governador ali naquela terra ali, por conta da fidelidade que José teve para com o Senhor, para a fidelidade que José teve para com o seu Deus. José governou sobre todos ali. José foi-lhe dado autoridade máxima ali. Ele só não era não tinha autoridade mais do que o rei dali, mas ele tinha autoridade máxima para fazer quase tudo. Quase tudo ele podia fazer, José. E José pôde ajudar a sua família. José pôde rever os seus irmãos, o seu povo, o seu pai. E ele foi recebido com honras. José viveu com honras de Deus. José teve as honras de Deus. José foi honrado aqui na terra. Ele recebeu honra dos homens, porque Deus permitiu que ele fosse honrado. Um homem íntegro, um homem honesto, um homem fiel a Deus sempre. Então, meus irmãos, deixa eu falar aqui para você. Não são as suas carências que faz com que você saia, que você peque contra Deus. Não são as nossas carências que fazem isso. Eu falo isso para você e para mim. Não são as nossas carências. José, ele não tinha nada em relação à questão de... Com certeza, José, ele tinha suas carências carnais, suas carências físicas, porque ele estava ali a trabalho, era um escravo, ainda não era um homem casado, né, ainda nessa época. Então, com certeza, ele tinha suas carências, mas ele soube dizer não. Muitos estão culpando que são carências, mas não é.
Não é. Porque eu digo, Davi tinha tudo. Davi tinha esposas, Davi tinha muito, Davi tinha, não era pouco, Davi tinha muito. Mas mesmo assim, Davi pecou contra Deus. Mesmo assim, Davi pecou em uma área da qual ele tinha o suficiente, ou até mais do que o suficiente. Já José não tinha nada. Não são as nossas carências que fazem isso, são a nossa falta de vigilância. Adão, o primeiro homem da história, Adão pecou. E a palavra diz que Adão tinha tudo. Adão vivia no jardim onde tinha tudo. Adão tinha a presença de Deus todos os dias com ele. Adão vivia num paraíso perfeito. Adão não lhe faltava nada, mas Adão tinha todos os frutos, tinha do bom e do melhor, vivia num jardim. Mas por causa de um fruto apenas, ele desejou algo que não iria somar nada para ele. Ele não estava com fome, ele não estava com necessidade, mas ele foi lá e quis. Ele foi lá e pegou, ele foi lá e pecou. Então, essa questão de carências é desculpa. Não coloquemos desculpa nas nossas carências. Que a gente venha entender que a gente precisa estar atentos, que a gente precisa orar, a gente precisa ler a palavra, a gente precisa estar se consagrando ao Senhor, a gente precisa estar vigilantes o tempo todo, vigilantes, porque não vamos poder colocar culpa em nada e nem ninguém. Em nada e nem ninguém, porque nada vai servir de desculpas diante do nosso grande Deus. Louvado seja Deus. Meu irmão, minha irmã, que esta palavra fique alicerçada em seus corações, em nossos corações, que esta palavra possa estar cada dia nos fortalecendo, que esta palavra possa estar a cada dia nos lembrando que as tentações virão, que as lutas virão, que as tempestades virão, que a prova virá, mas que a gente precisa vencer as tentações, porque as provações a gente vai passar, a gente vai atravessar juntamente com o Senhor, mas na hora da tentação você precisa ser forte e dizer não, você precisa ser um José e sair correndo, seja igual José, fuja, saia correndo, e não importa o que vão dizer, corra da tentação, e você será honrado por Deus, e nada vai poder lhe acusar. Louvado seja Deus, você vai ter uma vida feliz, um lar feliz, uma família abençoada, e ninguém vai ter que pagar as consequências do seu erro. Louvado seja Deus. Que Deus em Cristo nos abençoe e fique todos na paz do Senhor Jesus.